aqui para mais um Papo de Garagem do projeto Complexo Samambaia Online. Eu sou Marília Abreu, sou da Associação Imaginário Cultural, que está fazendo este programa e este projeto aqui no Complexo Cultural Samambaia. Nós começamos esse projeto que se chama Cultura e Programação no Complexo Cultural Samambaia em 2019 e estamos agora finalizando o projeto com atividades online e dentre as atividades nós estamos com o Papo de Garagem e hoje a gente traz para o Papo de Garagem uma artista maravilhosa daqui do Distrito Federal que se chama Linda Maria. E esse nome, Linda Maria, surgiu da história de vida da cantora Aline Moura. E é ela que vai contar pra gente toda essa história de vida e de arte. Linda, muito bem-vinda ao Papo de Garagem, ao Complexo Cultural Samambaia. É um prazer e uma satisfação muito grande receber você aqui, viu? O prazer é todo meu. Que bom poder voltar aqui, mesmo sem as atividades presenciais, né? É verdade, né? A gente fica aqui na resistência, né? E esperamos com saúde passar por tudo isso, né? Com certeza. Viu? E é uma felicidade muito grande ter você aqui, Linda Maria, né? Que surgiu da cantora Aline Moura. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa história. Então, eu, assim, sempre gostei muito de música, sempre gostei de cantar desde sempre, né? Desde muito pequenininha. Mas nunca foi uma realidade para mim, assim, eu nunca me imaginei realmente ser uma cantora, eu não sabia que isso seria uma profissão, né? Nem sonhava com isso. E depois de muitos anos me formei em uma outra área, né? Fui sempre mais focada na parte de turismo, de eventos. E depois que eu fui diagnosticada com câncer de mama, em 2017, é que as coisas começaram a mudar mais profundamente. Então, assim, antes disso, eu tinha algumas experiências, assim, mais com os amigos, né, naquela roda, e puxar um violão e cantar, mas sempre de uma forma bem na brincadeira, né. E, inclusive, quem me trouxe para essa realidade que existe uma profissão de cantor foi um grande amigo, Felipe Rodrigues, que trabalha com música, ele está até aqui hoje com a gente. E um belo dia ele estava precisando de uma pessoa para poder fazer um show com ele, que ele já tinha organizado, e a pessoa teve um imprevisto, não pôde participar. E aí ele ligou pra gente, para eu ir com meu esposo, que é músico também, né? Ele toca instrumentos. E ele só falou assim, tô passando aí para buscar vocês. Eu, como assim? O que tá acontecendo? Não, a gente vai fazer um show. Eu, como assim um show? Vou ganhar dinheiro com isso? Então foi o meu primeiro cachê. Foi no susto, mas a gente já se conhecia há muito tempo, então a gente já sabia mais ou menos o repertório. A gente foi ali... o que dá para fazer, o que dá para a gente compartilhar, o que dá para a gente tocar aqui, a gente foi bem no feeling mesmo, e naquele momento assim foi começando a cair a ficha, assim, de que é uma profissão como qualquer outra, e que eu poderia me dedicar àquilo, e que eu poderia ganhar dinheiro com aquilo, e de repente viver disso, né? Então aquilo começou dessa forma, assim, bem no susto, e foi crescendo. Eu comecei a arriscar um pouco mais, entrar em projetos de banda, comecei a procurar o estilo de música com o qual eu me identificava mais. Então, mais bandas de rock, mas ao mesmo tempo a gente continuou com esse projeto com o Felipe, fazendo barzinho, tocando de tudo um pouco, MPB, pop, forró, samba, de tudo um pouquinho. Mas, assim, a coisa foi crescendo aos poucos mesmo. Então, quando eu cheguei nesse momento do diagnóstico de uma doença grave, é que as fichas começaram a cair, né? Assim, até as pessoas agora, nesse momento de pandemia, estão tendo um pouco desse choque, assim, e desse questionamento, né? E se eu morresse amanhã? E se eu morresse daqui a uma semana?
E se eu ficasse doente hoje, daqui a 2 semanas eu morrer, entendeu? Então, assim, essas coisas mexem demais, assim, com a gente. E eu acredito que foi totalmente determinante para eu tomar essas decisões todas e fazer essas mudanças, inclusive com essa questão do nome. Nesse momento, foi que eu comecei a trazer essa veia artística e comecei a trabalhar isso, comecei a compor mais. E eu já tinha algumas coisinhas guardadas, né, mas que eu não dava muita atenção, de composição e tal. E eu comecei realmente a tocar para frente, né? Então eu comecei a registrar músicas, comecei a gravar, comecei a trazer essas ideias para as bandas que eu tinha. E a coisa começou a ser construída, começou a se desenvolver. Então, quando eu fui fazer o registro dessas músicas, eu ficava pensando assim, cara, eu acho que eu preciso de um nome artístico, né? Eu não gosto muito de usar o Aline Moura. Eu não sei se é por conta do som, eu não sei, mas eu queria realmente um nome artístico. E aí eu pensei em usar o Linda, que é um apelido meu, a minha madrinha e a minha irmã, algumas pessoas da minha família me chamam de Linda. E o Maria, que é do meu próprio nome, né? Aline Maria, e aí eu puxei o apelido e registrei como o nome artístico mesmo. E aí eu comecei a usar esse nome artístico para algumas situações em que eu vou falar sobre a minha condição de artista, de compositora, né? Então, quando eu apresento um show em que eu só interpreto canções, tipo, eu vou fazer um show de rock, e eu só interpreto. Então, eu canto ali músicas de todo tipo de artista, eu sou a cantora Aline. Então, eu estou interpretando ali outros artistas, mas se eu vou para um show que é da minha banda e que tem composições minhas, eu sou a Linda Maria. Então, eu me visto diferente, a minha roupa é diferente, a minha maquiagem é diferente, a minha postura de palco é diferente, e muitas vezes até a voz ela fica diferente. Então, é como se fosse realmente a personificação, assim, como se eu estivesse assumindo ali aquela personalidade da Linda Maria artista. Então, acho que isso até me ajudou também a construir essa identidade, né? E diferenciar os papéis, assim, dentro da cena artística, dentro do que eu me propus a fazer, que foram várias coisas, né? Como você falou, eu comecei a produzir também eventos e tal. Então, tudo isso foi sendo construído, né? Durante todo esse período aí de tratamento, foram várias situações. E eu fui descobrindo, né? Fui construindo essa Linda Maria aí, que está em construção ainda, né? Linda, a banda que você faz parte é a banda Mary Illusion, né? E eu queria que você contasse assim, um pouquinho pra gente quando foi que ela surgiu, que estilo, né, musical também, que você, Linda Maria, faz e que a banda também, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da história. Eu sei também que tem vários nomes, né? Que é a mesma grafia, mas que ela tem vários nomes, né? Então, essa banda foi formada lá no início, quando eu estava querendo entrar, conhecer esse mundo artístico. E eu achei um anúncio na internet, numa rede social para artistas, procurando uma cantora para uma banda cover. Então eu entrei nesse projeto, a gente se identificou logo no início, foi bem legal assim, a energia com o pessoal da banda. A gente começou a ensaiar, começou a fazer alguns showzinhos assim, de cover mesmo, né? Tocando rock, sempre foi rock essa banda. E aí a gente, com a convivência, foi desenvolvendo uma afinidade, né? E aí foi quando eu realmente pensei em trazer alguma composição para o grupo e ver o que eles achavam. E foi assim, de imediato, aquela sinergia, todo mundo tendo uma ideia, e às vezes um outro pensava numa coisa que eu já tinha pensado. Então foi muito legal. E aí quando a gente começou a realmente trabalhar músicas autorais, a gente decidiu, escolheu esse nome, a Mary Illusion, que é um nome inglesado, porque as letras das músicas são todas em inglês mesmo. Então era uma ideia assim, de trazer as ilusões da Maria, né? A banda foi se formando dessa forma, nessa transição de sair do cover e começar descobrindo essa identidade, né? E aí
Depois disso, que a gente já estava com algumas composições, a gente parou um período. Então, ficou bem conturbado para todo mundo, estava difícil de ensaiar e tal, e a gente deu uma parada. E aí, depois de, acho que praticamente uns 2 anos, assim, que eu realmente quis retomar essas ideias todas e quis investir mesmo na música. E aí eu chamei o pessoal da banda, né, a mesma equipe, o mesmo grupo, e a gente conseguiu retomar essa mesma formação, e a gente veio com tudo, assim. Quando a gente voltou, que foi no final de 2018, já veio com tudo, assim. O pessoal já com as ideias, a gente já vinha com as ideias, assim, surgindo aos montes, foi compondo ali no próprio grupo de WhatsApp, sem nem se encontrar. Então, fluiu super bem. De lá para cá tá indo, assim, caminhando sempre. A gente tá indo no nosso ritmo, claro, porque os outros integrantes da banda, todos eles têm a vida deles, né? Trabalham com outras funções e tal. Então a gente vai fazendo dentro das nossas possibilidades, né? É sempre um pouco difícil, né? Assim, no universo artístico, essa questão da sobrevivência, às vezes ela grita mais alto mesmo e acaba levando o artista a exercer outras funções, né? Para sobrevivência mesmo, né? E aí, como tem muitos artistas que já têm um tempo de estrada, que já conhecem mais como é que funciona, a cena local, para eles é até um pouco mais fácil, já sabem mais ou menos aqui o caminho das pedras, eu sei por onde que dá para a gente ir, para se sustentar, para fazer um projeto bacana, para fomentar a cena. No meu caso, eu tenho aprendido muito com esses outros profissionais da cena, então eu vejo muitos outros artistas que já têm mais tempo de estrada, então eu fico ali procurando estratégias e vendo por onde a gente consegue ir, mas tenho construído muito isso também, estou aprendendo o tempo todo e vendo que dá realmente para a gente viver disso, que dá para levar, mas que tem que ser uma coisa bem pensada, bem planejada. Assim como qualquer outra profissão, você também tem que se dedicar, não é uma coisa assim que você chega e acontece e caem pedras de ouro no seu colo. Então você realmente precisa construir, é uma carreira, é uma profissão, você precisa se especializar, tem que estudar, tem que procurar conhecer não só do mundo artístico, do talento, do que você tem que desenvolver, como da parte de produção, que você precisa entender, você precisa saber um pouco de som, de luz, de cena, de teatro, então tudo ajuda, de venda, né? Então tudo ajuda, né, nessa questão de construir uma carreira, né, de construir essa profissão. Isso, ao contrário do que muita gente pensa, né, é um trabalho árduo, né, ser artista. Exato, bem trabalhoso. E você esteve aqui com a gente no Complexo, né, assim, nós realizamos diversos saraus, você esteve aqui com a gente, né, em alguns saraus, a gente teve aí a felicidade de ouvir você. Queria que você falasse assim, um pouquinho assim, desse espaço, né, numa cidade como Samambaia, né, aqui periférica, né, um espaço tão grandioso como esse, para essa comunidade. Que você falasse para a gente como que foi a experiência, né, a sua experiência de estar aqui com a gente nesse período. Foi muito bacana. Assim, eu morava no Riacho Fundo 1 e lá não tem nenhum tipo de acolhimento, assim, né? Acontecem alguns eventos bem esporádicos, mas não tem um espaço que você pode estudar, que você pode mostrar o seu talento, que você pode compartilhar com outros artistas, assim, ter momentos de encontros e tal. E aí eu vi essa oportunidade do Complexo. Primeiro eu vi um anúncio do curso de teatro musical, e aí fiquei encantada com a possibilidade de fazer o teatro musical e fiz. Eu participei da residência aqui na Samambaia, então era super próximo de casa e era um espaço assim maravilhoso de troca assim com outros artistas. Foi muito legal assim o aprendizado. E aí eu comecei a perceber que tinham outras atividades, comecei a querer participar das outras atividades que tinham no complexo.
E aí aconteceu desse período do sarau, né? Então, à medida que foram aparecendo os eventos, a gente via, eu ficava ali sempre atenta da possibilidade de mostrar, né, um pouco desse trabalho. E foi muito legal porque me ajudou também nessa construção do que é a Linda Maria, do que é o projeto Mary Illusion. Então, meio que eu acabei construindo coisas diferentes. E aí, depois disso, eu chamei outros músicos para fazer o projeto Linda Maria. Então, antes da pandemia, a gente já estava ensaiando, já estava desenvolvendo repertório para levar o show Linda Maria para o público, que é um show mais pop. E aí a gente está em construção desse projeto ainda estou analisando se ele vai continuar mesmo. Então, a gente está vendo aí a viabilidade de levar esse projeto solo, Linda Maria, que eu trouxe para cá, para o Complexo, apresentei algumas canções que não são da banda, né, mas de fato eu consigo perceber que existem estilos diferentes dessa Linda Maria, né? Então, algumas coisas a gente consegue trazer para a banda, que é um projeto que está tomando identidade também, e outras coisas não se encaixam, né? Que são coisas mais do meu lado romântico, do meu lado mais tranquilo, ou de minhas reflexões mais íntimas, e que eu acho que não se encaixam muito com o projeto. E eu já consegui lançar, acho que uma música eu consegui gravar, acho que umas duas só, dessas músicas todas, essas composições todas, eu gravei muito pouco ainda, então realmente tá bem no início, assim, a coisa. A gente espera que se solidifique isso bem aí, viu? Porque realmente é um prazer muito grande a gente ouvir você, sabe? Muito mesmo, né? E aí eu quero dar uma dica para o pessoal, né? Linda, aqui Riacho Fundo, Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, né? Toda essa região aqui em volta do Complexo Cultural Samambaia, né? Você vê, a Linda veio e participou de um projeto que teve aqui com a gente, que foi o Teatro Musical, né? E quem não conhece ainda, vem conhecer, é uma oportunidade para a gente que mora aqui em toda essa região e até fora dela, né? Conhecer e participar das atividades do Complexo Cultural Samambaia. Traz a sua arte para cá também. Linda, você atua também como produtora? Sim. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho de produção também, se é também só na linha musical, as bandas, né, que você trabalha com a produção. Contar um pouquinho também dessa outra Maria, da Linda Maria, são muitas lindas na Maria, são muitas Marias na Linda. Exato. Quando eu comecei a fazer os shows, eu comecei a fazer contatos com casas de shows e eu vi que todo mundo sentia muita confiança, assim, sabe, no meu trabalho. Então, apesar das dificuldades todas, de às vezes estar fazendo uma medicação e você achar que não vai dar conta de fazer um determinado show, ou ter dificuldade de ensaiar e etc. Então, eu acho que o compromisso, a responsabilidade que a gente sempre assumiu, acho que passou um pouco essa confiança. Então, a partir dessa confiança que eu construí com algumas casas e alguns contratantes, eu comecei a ser demandada para algumas coisas. Então, por exemplo, eu queria fechar um show numa determinada casa. Eu entrava em contato com o contratante, ele falava, não, eu preciso de uma outra banda, você consegue para mim? Aí eu corri atrás de uma outra banda para tocar junto com a gente, para fazer essas parcerias, né? E aí foi acontecendo dessa forma. Toda vez que fazia um show, eu sempre procurava chamar bandas que tinham mulheres na banda. Então, eu sempre priorizei as bandas que tinham mulheres artistas, né? E aí, muitos shows aconteceram dessa forma. E em alguns momentos que eu era demandada, eu não podia, não tinha disponibilidade, aí eu produzia para outras bandas. Eu arrumava outra banda, organizava tudo, marcava horário, tudo, e fechava o evento para casa. E entrava como produtora do evento, né? Então, foi se construindo também dessa forma. E aí a coisa foi crescendo. Eu decidi criar um projeto mesmo para bandas autorais.
e comecei a produzir o Quinta Autêntica, que acontecia, né, no Toinha Brasil Show, que é a casa de rock mais tradicional aqui do DF, né, uma das mais conhecidas, onde que nasceu aqui em Samambaia, continua aqui em Samambaia, e tem o Toinha Brasil Show agora, que é onde recebe as grandes estrelas do rock mundial, né? Os shows grandes e tal. Então, assim, é uma casa muito bacana que recebeu a gente assim de braços abertos. Como você falou, assim, a gente, na verdade, a gente hoje também está ressignificando, né? Toda a nossa realidade, né? E a área artística, né? É uma das áreas, eu acho que talvez a área que mais sofra esse impacto, né? Em função mesmo da aglomeração, né, da quantidade de pessoas que em geral está nos eventos. Né? Como a gente não tem possibilidade de mostrar isso pessoalmente ao público, que era o que a gente fazia, a gente produzia e mostrava para o público. E muitas vezes nem gravava as músicas, a gente nem chegava a gravar, mas já mostrava isso direto para o público, né? Já tinha esse feedback. E agora a gente está fazendo esse caminho de tocar a música no rádio, para ampliar, né, os ouvintes e tal, até construir o nosso público, né? E agora tá surgindo aí, a gente está tocando em algumas rádios aí, tem rádio em São Paulo tocando, já tem rádio no exterior que está tocando, tem rádio na França, nos Estados Unidos, então a gente está conseguindo chegar num setor, numa área específica que a gente nunca tinha pensado antes. Né, e que agora é uma opção. Então, acabou que abriu nossos olhos para coisas que a gente nem enxergava antes, né? Possibilidades muito maiores até. E acho que aí essa questão também das oportunidades, né? Assim, a gente acaba ampliando, né, essa visão e realmente conseguindo chegar em outras oportunidades que antes acho que a gente nem sabia que existia, né? Às vezes, nem reparava. Brasília, assim, tem Distrito Federal, né? Tem uma tradição musical na questão, né, do rock, né, do rock and roll e tal. Eu queria que você, assim, dos festivais aqui, se você tem também essa participação, como é que funciona, né? Como é que você vê essa cena musical aqui também no DF, né? Como para outros artistas, né, as oportunidades que existem, né, de se mostrar, de se colocar, né, não só no mercado, mas também para a comunidade em geral. Assim, eu, junto com esse projeto autoral, eu decidi entrar também em outros projetos que são mais fáceis de vender, digamos assim. São projetos de banda cover, que você consegue chegar num pub mais badalado e mostrar o trabalho, e é muito fácil de você conseguir fechar uma data. Fácil assim, né? Você tem que ter todo um trabalho, toda uma conversa, tem que saber mostrar aquele seu trabalho, porque tem muitas casas que são realmente bem restritas, com algumas bandas, são bem fechados com alguns tipos de projeto. Às vezes a casa tem um relacionamento muito bom com um determinado músico e esse músico tem 5 bandas e as 5 bandas tocam na casa e acaba não abrindo oportunidade para outros projetos novos. Então, é claro que esse projeto autoral, ele não tem um público muito grande, ele não é consumido muito facilmente pelo público em geral. Mas o projeto cover já é mais aceito, então já tem um público maior, você já consegue fazer um show, por exemplo, no Galpão 17, que é um galpão enorme, que você consegue colocar, sei lá, 500 pessoas para poder assistir o show, e você consegue vender tranquilo um show e ter aquele público grande, aquele retorno, né, maior. Então, nenhuma forma ela é fácil, você tem que ir caminhando e, como eu falei, observando mais ou menos com quem tem feito, né, pelos caminhos que as pessoas têm percorrido. Então, por exemplo, eu vi aqui a Lídia Dalet fazendo várias atividades, desenvolvendo aqui os eventos, construindo o público, eu ficava com os olhos brilhando, assim, gente, que projeto maravilhoso, cada dia ela surge com uma coisa maravilhosa. Esses dias ela fez o mesmo projeto, o Slam, online, foi um projeto lindo. Então, assim, eu fico vendo realmente
que tem outras pessoas fazendo uma trilha muito bacana e conseguindo mostrar o seu trabalho, né? Conseguindo criar caminhos, criar formas de mostrar o seu trabalho. A Raina também faz um trabalho lindíssimo. Então, assim, muitas vezes não vai estar aí bem na frente a oportunidade. Às vezes a gente é quem tem que criar a oportunidade. Então, quando o projeto é autoral, a gente precisa realmente trabalhar mais e correr atrás de encontrar essas oportunidades ou criar essas oportunidades. Então, às vezes, a gente mesmo que vai criar um evento, por isso também que eu quis entrar com essa questão da produção, de criar mesmo e colocar o projeto para frente, trazer outras pessoas, né, unir forças para poder mostrar a nossa cara, né, no mundo. Mas eu acredito que tem cenas e cenas, né, dentro do DF. Eu diria que, de forma geral, essa parte de produção autoral ela é mais vista como underground, então ela não é muito bem aceita nas casas maiores, que o público vai para badalação e tal. Você consegue entrar mais nos ambientes de produção cultural, tipo os complexos, os teatros, os movimentos alternativos, né, de incentivo à cultura. Eu procuro fazer essa análise caso a caso, identificando cada região, cada casa, a demanda do público, de forma que eu consiga me conectar com esse público, passar a minha mensagem, passar as minhas palavras, a minha forma de vestir, a minha forma de dançar, de me comportar para aquele público. Não só transmitir, chocar, mas tocar aquele público, né? Conseguir atingir de alguma forma. Então, é muito sensível esse trabalho, mas eu acho que tem valido muito a pena. Eu acho que faz muito, ajuda muito nessa construção dessa confiança, né, com as casas e com o público. Para finalizar, queria pedir para você mostrar um pouquinho da sua arte, né, cantando aí um pouquinho para a gente. Que tal? Vamos lá, vamos fazer a capela, né? Eu vou fazer um trecho de uma música que se chama Goddess, que ela é gravada pela banda Mary Illusion. Ela provavelmente vai ser a nossa próxima empreitada, né, de gravação, de divulgação. Então, ela é muito, muito meu xodó, porque ela conta um pouco da minha história, que é quando a gente chega no fundo do poço e descobre que a única solução é ter superpoderes para superar tudo aquilo. E nessa confusão toda eu acabei descobrindo que eu era uma deusa. Então, essa é a história da Goddess, da deusa, e que está dentro de todos nós, na verdade. E a música fala isso, assim, que qual é o seu superpoder? É a fraqueza ou é a força? Então, para a gente descobrir, é um convite para a gente descobrir qual é o nosso superpoder. I walk around them to the teeth, with faith and courage set fire those who face me. I am a punching bag, I stand still where I am. Whatever the cost, I'll be stronger every day. I am a goddess, don't say my name in vain. I can do things that you never know, the weak don't understand me. Que lindo! Oh, voz maravilhosa! Obrigada. Ai, obrigada, linda, obrigada mesmo. Estou super emocionada. Eu também. Quando eu canto as minhas músicas, eu fico muito emocionada. Sempre fico, sempre. Linda, linda, linda demais. E onde a gente encontra a Linda Maria, a Mary Illusion? Onde, mulher? Diz aí. Então, a gente tem as redes sociais todas, né? Eu atualmente estou com o projeto da Mary Illusion, que é um projeto autoral. Tem a banda Santa Carla, que é uma banda cover de rock clássico. A banda The Pub Panic, que é uma banda pop rock, né? O Trio Bahia, que é com Felipe Rodrigues, que a gente faz MPB, faz um repertório mais variado.
E a gente tem todas as redes sociais, então Instagram, o YouTube, o Facebook, tem lá todas as redes, dá para encontrar. Mas se quiser me encontrar lá no Instagram, eu tenho movimentado mais, né? Aline Linda Maria, dá para encontrar. E lá no meu perfil tem tudo, né? Tem todos os outros links, fica mais fácil de encontrar. Então, @Aline Linda Maria no Instagram, e dá para direcionar para as outras páginas. O YouTube eu estou começando a movimentar mais agora, construir mais conteúdo para as redes sociais, né, para o YouTube. E acredito que pelo Instagram fica mais fácil de encontrar, porque Banda Mary Illusion, Banda Santa Carla, The Pub Panic, então são vários nomes. Eu acredito que pelo meu perfil fica mais fácil de direcionar e de encontrar. Queria agradecer muito também vocês aí de casa. Curtam a página do Complexo Cultural Samambaia no Facebook, sigam a gente no Instagram e também inscrevam-se no canal do YouTube. Até a próxima!